Eu tô um pouco nervoso, porque eu não fiquei na minha primeira vez porque eu tava muito preocupado em não falecer, porque foi bem difícil a minha primeira preparação, como por ser a primeira e também por toda a fase que eu tava, eu puxei muito mais o físico, e essa aqui não teve tanto isso, mas a pressão que eu tô sentindo é de... Eu iniciei bem na categoria, eu comecei, minha primeira competição eu já tirei o segundo lugar, então eu vim com muita essa expectativa de ficar em primeiro lugar, e por isso tá gerando essa pressão em mim, assim, de ganhar. Eu quero muito ser campeão, todo mundo ali quer. Pra essa eu vim com muita expectativa de vencer mesmo, digamos que seja o único dos objetivos. Esse vídeo aqui não tem roteiro nenhum, então eu não sei como que eu vou nem começar ele, nem conduzir, nem finalizar. A gente vai vendo como é que vai acontecendo as coisas aqui até o final. Isso. Bom, se você viu meu último vídeo, você sabe que eu competi recentemente no troféu Copa Norte, lá na cidade de Apucarana, interior do Paraná. E hoje eu estou aqui em São Paulo, na cidade de Jaraguaiuana, se não me engano é esse o nome. Também interior de São Paulo, fica próximo de Campinas. E eu estou aqui justamente para competir de novo. Para te dar um contexto de como foi o último campeonato, eu participei de 2 categorias, a Classic Physique e a Fisiculturismo Clássico. Fiquei em 3º e 4º lugar nessas categorias. Fiquei muito feliz, muito contente com o resultado que eu trouxe desse novo físico em comparação com a minha primeira competição. Eu subi com 75 quilos na primeira vez e nessa foi com 81, e por mais que eu não tenha dobrado o peso, foi, assim, absurdamente uma evolução insana. Eu trouxe realmente, assim, um novo CPF, praticamente. Melhorei todos os pontos desde a minha última versão, principalmente peitoral e também dorsal. Então fiquei muito contente por ter trazido essa melhoria. Porém, eu comentei no último vídeo que eu tenho uma meta bem clara com o fisiculturismo, que é justamente ser campeão. E por mais que eu tenha ficado muito contente com o físico que eu apresentei, eu não fiquei contente com o resultado. Eu tenho um número só que eu tô almejando, que é o número 1, que é o troféu dourado. Então, essa continua sendo a minha meta, e por isso que eu tô aqui, pra justamente utilizar essa minha última chance do ano, inclusive, pra conseguir isso. Tô
Tamanho é 2 semanas do Natal. Eu já queria estar pensando em panetone, ceia, essas coisas, mas tô pensando em coreografia, pose, em carb up, coisas do tipo. Uma outra coisa também diferente do campeonato passado pra esse é que eu tô sozinho dessa vez. Minha namorada ficou em Curitiba, cuidando de uns outros projetos que a gente tá tocando. Eu já estou sentindo falta dela, por o simples motivo dela ser minha namorada, eu querer passar bastante momentos com ela, mas também porque ela é a rainha da organização e eu não sou nem de perto o príncipe da organização, então eu esqueci bastante coisa que com certeza ela teria lembrado. Não dá pra ver aqui, o cenário tá bonitinho, mas o espaço tá uma zona já, porque eu fui chegando e jogando as coisas aqui. Mas também tem então esse ponto, esse mais um desafio, além de mais uma competição, é competir sozinho, digamos assim. Ela tá lá, claro, me apoiando, lá de Curitiba, minha família também e tal, mas aqui nessa cidade para competir só estou eu, né? Então tem esse desafio também. Bom, pra você que me acompanha já faz um tempo, sabe que eu tô sempre colocando ali na frase final dos vídeos e também nos meus stories, enfim, todo lugar, sempre que possível eu tô falando stay dedicated, jobs not finished. Essa é a minha frase, meu bordão, porque eu acredito muito nessas duas frases, de você continuar se dedicando, porque quando saiu o resultado da outra competição, eu já alinhei com o meu treinador na hora. Olha, a gente vai tentar mais uma vez, tem mais alguns campeonatos, eu tô de olho. E por isso eu continuei no ritmo de cutting, digamos assim. Umas 2 semanas depois do campeonato eu pude comer mais livremente, mas logo depois disso eu voltei já para uma dieta mais restritiva, porque tinha outros campeonatos em mente, como esse aqui, onde eu ia tentar de novo essa minha busca pelo troféu que está me faltando, troféu dourado de primeiro lugar. E assim, meu corpo tá bem cansado, porque para esse campeonato, o último de agora, eu comecei a me preparar ali por volta de julho, então imagina, a gente já tá em dezembro agora e eu ainda não diminuí esse ritmo, tanto de treinos mais puxados, mas também de baixas calorias, assim, então tô bem cansado. Isso. Ao mesmo tempo que eu tô bem cansado, sem sombra de dúvidas, esse tem sido um dos anos mais produtivos da minha vida como um todo. Eu entendi que para atingir certos objetivos, como esse de ser campeão, eu não deveria buscar o equilíbrio na minha vida, e muito pelo contrário, seria mais o desequilíbrio mesmo, é treinar nos horários que dá para treinar, comer nos horários que dá pra comer, não só naqueles horários regradinhos, bonitinhos. Fazer as tarefas que tem que fazer, independente se é meia-noite, 1 hora, já e você tá com sono. Eu não recomendo que você faça isso por muito tempo, mas eu super recomendo que você entenda que se você também quer atingir grandes coisas ali na sua vida, você vai precisar, antes de chegar naquela fase de muito equilíbrio, viver no desequilíbrio. Então eu percebi isso, me dei aqui várias coisas que eu estava fazendo e sem sombra de dúvidas é o ano que eu mais trabalhei por conta disso. Eu tirei muitos projetos do papel e projetos que demandam um trabalho. Então meu corpo tá bem cansado por conta da preparação, por conta da dieta, também por conta dessas várias coisas que eu venho fazendo, mas eu tô muito contente, aí sim, com essas coisas que eu tenho feito, porque é muito bacana estar vivo para poder realizar certas coisas, né? Você poder tocar projetos, você poder iniciar e finalizar esses projetos e aprender no meio tempo com eles. Então, de novo, super recomendo que você também, que busca muito equilíbrio na sua vida lá na frente, entenda que agora, talvez, enquanto você é jovem, é a fase do desequilíbrio e aprender a gostar disso. É realmente muito bacana. Não recomendo que faça por muito tempo, como eu falei, não é tão saudável. Nós não estamos falando de saúde aqui, mas é uma coisa que pode ser muito determinante para que você consiga tanto essa saúde quanto essa organização, essa tranquilidade lá na frente. Meus treinos, como ficaram nesse meio tempo, eu tava numa divisão de treino mais de push-pull legs, e depois que a minha rotina apertou um pouco mais, eu troquei de emprego, inclusive, então mudou bastante coisa na minha rotina de trabalho. Eu continuo trabalhando na mesma área, mas em outra empresa, e daí todo aquele processo de aprender coisas novas e tal, conversando com o meu treinador, a gente alinhou de eu ter uma outra divisão que fosse mais adequada para minha rotina, e essa divisão foi a Upper Lower. Como eu já comentei, ela é bem puxada, ela exige bastante do físico justamente porque você vai treinar menos vezes, então você vai ter que ser muito mais agressivo nas vezes que você for treinar. E aí, por conta disso, essa vem sendo a minha divisão de treino, mas por questão de rotina, eu não vejo a hora de trocar. Eu gosto muito da divisão Upper Lower, mas ela é muito pancada, e eu gostaria muito de voltar para uma próxima, para poder progredir mais meu físico. O próximo booking que eu quero fazer, eu quero que ele seja muito expressivo, muito agressivo. Então, quero ter uma boa divisão de treino na qual eu consiga ir mais vezes na academia para bater nos pontos que ainda precisam melhorar. Sempre tem coisas para se melhorar.
Mas por hora, minha divisão tem sido Upper Lower. E agora falando mais como que vai ser esse campeonato. Eu tô falando aqui hoje na sexta-feira. Amanhã é a pesagem. Vou tentar gravar o máximo de coisa por lá também pra mostrar como é que é. E no domingo tem o campeonato. Nesse meio tempo, tem a melhor fase de todas, que é o Carb Up. Eu não posso reclamar, eu já tô comendo bem já tô comendo um pouco mais. A estratégia que eu e o meu treinador a gente adotou é de começar a encher o meu físico, né? Fazer um processo de Carb Up também um pouco antes, não deixar justamente para os últimos dias. Então, hoje, em específico, eu já vou comer 2 hambúrgueres e batata frita. Tô esperando chegar, inclusive. Mas a princípio vai ser isso. Hoje tem essa alimentação, eu vou fazer vou passar um feedback como tá o meu físico, as minhas poses ali pro meu treinador. Amanhã a pesagem e depois o campeonato. E aí a minha última chance esse ano pra conquistar o que eu tanto quero, que é o primeiro lugar. Tudo aqui pra fazer o Carb Up. Na verdade falta ainda um biscoito de arroz ou alguma coisa assim, mas eu já passei no mercado pra comprar as coisas pro meu café da manhã e já aproveitei pra pegar essas coisas que geralmente vão no Carb Up. Então tem Gatorade, porque no dia ali se toma muito pouca água, quase nada, e se toma mais Gatorade, mel clássico, pão artesano, melhor que tem. Comprei também essa aqui que é da Wikibold, que é muito parecido. No lugar de biscoito de arroz, dá pra usar pão, mas eu ainda vou atrás de um biscoito de arroz que é mais prático. Cookies, esse aqui é o segredo também, pra fazer a pele ficar bem fina ali no dia. E iogurte e tudo mais, tudo aqui o que tem é mais pra que a minha digestão hoje seja muito, muito boa. E amanhã, provavelmente, eu vou sujar mais um pouquinho as refeições por questão de bomba de sódio, coisas assim. Mas no Carb Up a base é isso, alimentos bem limpos e bastante fruta e tudo mais para garantir que você tenha uma boa digestão do que você está comendo. Então aqui, primeira refeição do dia, tem 3 pães, 2 ovos e 100 gramas de frango. Hoje eu tenho que comer 8 gramas de sal no total, então já tem um pouco aqui. E que nem eu falei, para ajudar na digestão, tem aqui melão e mamão, 100 gramas de cada um, para que eu absorva bem isso aqui ao longo do dia. E essa é a primeira refeição, tô fazendo ela agora às 10 horas, porque eu fui no mercado antes para comprar essas coisas aqui.
Vou comer, vamos ver como que meu físico reage um pouco. Aí aqui no hotel que eu tô tem uma piscina. Talvez eu vá lá pra ver como é que é o ambiente, coisa assim, pra ver se eu posso ficar lá um pouco tomando um sol. E ainda hoje eu tenho que me pesar. Muito bom dia. Hoje é o dia do campeonato. Já são 10 horas agora. Já fiz minha primeira refeição. Já atualizei o meu treinador no início da manhã. A minha primeira refeição foi 140 de arroz, se eu não me engano. 70 de frango. Frutas, né? Ali mamão e abacaxi. E um pouco de sal, 1 grama de sal. O físico já tá pronto. Eu ainda preciso encher um pouco mais do físico. Não consegui encontrar no mercado biscoito de arroz. Já fica a primeira dica. Ajuda muito, porque é um carboidrato rápido ali pra você comer pré-campeonato, né? Na hora de subir no palco, digamos assim. E é muito mais fácil. Eu encontrei, então eu montei 2 marmitas de arroz com frango. Vai ser assim que eu vou carbar lá no campeonato. Também tem cookies, tem Gatorade, tem banana, mel, essas coisas assim. Mas isso é mais pra realmente pra finalizar o físico, deixar ele bem pronto e bem no pump ali pra subir no palco. Eu fiz essa marmita de arroz e frango pra que eu vá enchendo o físico antes de chegar nesse momento. Agora são 10 horas, eu marquei minha pintura pra 11h30. O campeonato começa às 13 da tarde, eu acho que ele vai atrasar um pouco, tem bastante gente. Eu vi isso ontem lá na pesagem. E a categoria na qual eu vou subir é uma das últimas do início da tarde. Então tem bastante categoria antes da minha, aí vem a minha, tem 2 ali no meio e depois eu vou subir de novo na Classic Physique. Então eu acredito que eu vou ficar por lá até umas 5 da tarde, mais ou menos. Eu tô bem ansioso, bem na expectativa de novo fazer uma boa apresentação. Ontem na hora da pesagem eu fui numa academia realizar essa pesagem e era a academia justamente do cara que é o promotor do evento. É academia muito, muito boa. Uma estrutura muito da hora. Não consegui treinar, não era pra treinar, então não aproveitei nenhum maquinário nem nada, mas imagine uma academia com uma boa estrutura, assim como foi no último campeonato. Eu fiz um treino pra finalizar numa academia também muito boa. Aqui na cidade de Jaraguaiúna também tem academias muito boas e essa era uma delas. E tinha uma parede só com troféus desse cara que é o promotor do evento. E eu fiquei um pouco bobo olhando essa parede, porque era muito massa, assim, os troféus que tinha ali, né? Todos de primeiro lugar, alguns de segundo, terceiro e tal, mas uma série de troféus, assim, que dá orgulho de você ter na estante da sua casa, entende? Você manda fazer uma estante só pra guardar esse tipo de premiação, assim. Então, me motivou já mais um pouco. Como eu falei, meu objetivo aqui é apenas um: ser campeão, brigar pelo top 1 na minha categoria, nas categorias na qual eu vou subir. Além disso, fazer uma boa apresentação, encantar bem ali tanto os jurados quanto também o público. Eu acredito que tem muita gente que veio para esse campeonato de outras cidades. É um campeonato aberto, assim, é nacional, né? Então, muitas pessoas viajam e a família dessas pessoas também viajam junto com os atletas. Então, minha expectativa é fazer uma boa apresentação para ambos, porque o fisiculturismo tem essa obrigação, no meu ver, né? De ser uma coisa que se admira aos olhos, que vale a pena a viagem, vale a pena você percorrer alguns quilômetros para você ver um físico no qual você não encontra tão facilmente assim na rua. Então isso se demonstra através do seu físico, obviamente, mas também através das poses ali, e eu quero fazer uma boa apresentação por conta disso. Um ponto que me chateou um pouco foi o fato de não poder aproveitar quase nada do hotel aqui. Eu peguei esse hotel por questões que é próximo do campeonato, próximo da academia onde eu tinha que fazer a pesagem e próximo do teatro onde vai ser esse campeonato. Mas o hotel também é muito bom. Tem piscina, tem quadra de beach tênis, tem café da manhã, obviamente, que nem quase todo hotel tem. Mas eu não pude aproveitar nada disso. Uma porque tá chovendo aqui, nesse período que eu tô tá chovendo, então piscina off. Beach tênis só dá pra jogar no mínimo com 2 pessoas. Aqui dessa vez eu vim sozinho. E o café da manhã é justamente nos horários e nos dias que eu ainda tô fazendo o meu carb-up, então não aproveitei muita coisa. Eu fui agora no restaurante lá pra ver como é que era, muito bem equipado, mas comi só mamão e abacaxi, que era uma coisa que estava prevista ali no meu planejamento, e um pouco de café também pra aquecer o físico e acelerar a digestão de hoje. E eu também fui roubar um pouquinho de sal. Deixa eu pegar aqui. Não.
Estou preparado para o campeonato inteiro. Isso aqui é o ouro. Isso aqui já fica de dica para quem pretende competir. Você precisa ter isso aqui, né? Na reta final você já vai fazer um controle de sódio, mas é meio difícil de encontrar esses pacotinhos. Se eu não me engano, a forma como é vendida é justamente para quem tem restaurante, coisa assim. Mas esses pacotinhos ajudam muito lá na hora, porque você continua fazendo uma bomba de sódio enquanto você vai subir no palco, e daí fazer isso com um saleiro, que nem eu tenho aqui, é bem difícil. Então esse pacotinho aqui salva muito para você conseguir fazer aquelas refeições entre uma apresentação e outra e conseguir colocar mais sódio pra dentro do corpo. Daí eu fui pegar então alguns pacotinhos, tomei um café também. Como eu falei, não aproveitei piscina, não aproveitei beach tênis, nem café da manhã. O planejamento vai ser assim: eu vou competir e volto pro hotel. Aí se tiver fazendo um sol, eu até tento aproveitar a piscina, mas o café da manhã só vai até as 10. E como eu falei, eu acho que eu vou ficar lá até as 5 horas da tarde. E depois eu vou voltar pra minha cidade. Então vai ser a vez que eu vim pro melhor lugar pra competir, no sentido assim, eu fiquei num baita hotel e numa baita região, tem tudo aqui. No campeonato passado eu sofri um pouco pra encontrar coisas básicas, assim, um pendrive. Eu tive que pagar R$70 porque a única casa que, né, a única loja que tinha um pendrive era uma loja de som. Daí pendrive não é uma coisa que sai muito, então eles colocam o preço lá em cima. E eu fui o manezão que tive que comprar porque eu não trouxe. E aqui tem tudo. Tem uma farmácia do lado, tem um mercado perto, tem loja de roupa, caso eu precisasse de alguma, tem cabeleireiro, enfim. Tudo muito próximo. E eu não pude aproveitar tanto esse espaço porque não era objetivo aqui, não casou muito bem esses pontos. Mas eu viria, com certeza, num outro campeonato, ficar nesse mesmo lugar pra participar desse mesmo campeonato e ter a chance de aproveitar um pouco mais essas coisas. Então eu estenderia o período de ficar por aqui pra poder aproveitar essas coisas, tanto a piscina, quanto o café, quanto essas diversas coisas que tem aqui, de verdade mesmo. Tem pizzaria, tem um monte de coisa, assim. O pós-campeonato nesse lugar aqui é muito garantido, tem tudo que você precisa pra poder aproveitar o pós-campeonato. Pizzaria, doceria, tem pastelaria, churrascaria, tudo com ir, tem. Agora eu vou só fazer mais uma rotina de poses pra poder também mandar pro meu treinador e ver como é que tá o físico. Daí eu vou alinhando com ele o que dá pra fazer quando eu já estiver lá no campeonato. Ali fica um pouco mais difícil de colocar coisas novas, é só realmente administrar com o que você já tem. Então, eu preparei minha mochila, vou fazer essas poses, ver se preciso de mais alguma coisa antes de eu sair. E daí é a hora do show. Atletas de costas, sem posar. Juntem seus atletas mais profundo, por gentileza. Sexto colocado.
colocado é o atleta de número 207, Eduardo Fagundes. Quarto colocado é o atleta de número 212, Christian Tavares. Terceiro colocado é o atleta de número 235, Luiz Gustavo. Vice-campeão é o atleta de número 175, Rafael Augusto. Então, meu caro, Luiz aqui de novo, e tá aqui o troféu top 3 no campeonato Samuel Vieira Bodybuilding Show. Deixa eu comentar um pouco sobre isso aqui. Foi um mix de emoções, como todo campeonato sempre é. Esse aqui não podia ser diferente, eu acho que nenhum nunca vai ser diferente disso, assim. Até o motivo de eu aceitar competir e começar essa carreira de competição, vamos dizer assim, foi porque competir é diferente de qualquer coisa que você possa imaginar. Não tem uma regra, não tem um roteiro. Você faz de uma forma em um ano e às vezes um campeonato uma semana depois ele é totalmente diferente dessa última versão, porque o físico exige isso, né? Então esse campeonato aqui ele foi totalmente diferente dos outros dois, porque era nítido, todo campeonato é diferente, mas esse aqui também teve algumas coisas, uns adicionais, assim. Um resumo, eu fiquei terceiro no bodybuilding sub-24 e aqui eu peguei uma medalha de participação na Classic Physique. Vou comentar sobre os dois, começando por esse aqui, que é menos importante. Tínhamos muitos atletas, eu tô falando tipo assim, de mais de 30, sabe quando, talvez se você assiste Olímpia, sabe que tá chegando nesse nível de ter 30 atletas em cima do palco, então fica difícil você decidir quem que vai ser o top 16, digamos assim, né? Bodybuilding, fisiculturismo ali, ele conta até o 16º, depois todo mundo é 16º. Na verdade, conta até o 15º, e quando chega no 16º, todo mundo é 16º. E na Classe Physique, na altura que eu tenho e no peso que eu posso bater, tinha muita gente. É a categoria, eu não ia dizer mais disputada, mas é a que mais cabe atletas, porque é a média brasileira, assim, de altura e de limite de peso. Diferente de uma categoria de 1,80 ou acima de 1,85, essas coisas assim são um pouco mais raras. Então, troféu não, na verdade, né? Uma medalha de participação. Sinceramente falando, às vezes eu gosto mais da medalha do que do troféu, não sei porquê. Acho que só uma coisa que eu tô mais acostumado. Quando eu jogava no colégio, a gente ganhava medalhas ao invés de troféu, então acho que eu gosto mais de medalhas, mas o peso dessa medalha aqui é muito menor do que um troféu, obviamente. Falando sobre o campeonato, muito quente. Absurdamente muito quente lá. Foi minha primeira vez competindo num teatro, e para alguns campeonatos isso é normal, mas eu tô sempre mais acostumado a subir em palcos de stand, né? E dessa vez foi num teatro, então ele é fechado, as luzes são direcionadas especificamente ali como se fosse uma peça teatral, e essa luz esquenta bastante, então eu senti essa diferença. Quando eu soube que era num teatro, eu já tinha essa noção, porque apesar de ser minha primeira vez competindo em teatro, eu já participei, na verdade, de peças teatrais, né? Digo, de assistir, e sei que como é quente até pra quem tá assistindo. Então imagina pra quem tá em cima do palco, e eu já pude ver isso, sim, bem quente. Teve alguns probleminhas na pintura. Foi uma galera que ia acabar subindo mais tarde, já tava pintando antes, então atrasou quem chegou mais cedo, no caso as categorias que viriam antes dessas, né? Então isso atrapalhou um pouco. Aí mais esse fator de ser bem quente, isso não tem como controlar. Claro que a organização sempre pode procurar ter mais ventiladores, mas não adianta quando o lugar como um todo é abafado, e o dia também tá abafado, aqui tá abafado, não tem muito o que se fazer. Mas então o que aconteceu no palco em si foi que todo mundo começou a suar. No fisiculturismo, suar já é uma coisa ruim. No dia de se apresentar ali, suar já é uma coisa ruim. Só que tem um nível a mais, que é realmente você derreter, a sua tinta escorrer pelo seu corpo e manchar. Não foi meu caso, teve só um menino lá que acabou acontecendo isso, e acontece mais com gente que tem a pele mais clara. Mas assim, todo mundo suou por conta disso, assim, tava bem quente, a luz, como eu falei, a luz esquenta bastante quando ela bate em você, e ela precisa tá alinhada com o seu físico para os árbitros verem ali o seu físico na melhor posição e tudo mais.
Mas, olha, eu não fiquei contente com o resultado, obviamente. Não era isso que eu queria. Você que tá assistindo até aqui sabe que o meu objetivo era o primeiro lugar, mas eu preciso ficar contente com o fato de que eu fiz uma boa apresentação, novamente. Uma boa apresentação contra os meus rivais, mas também uma apresentação individual. E eu fiquei muito feliz mesmo. Eu queria até agradecer, se você foi uma pessoa que estava ali na plateia, que aplaudiu depois que eu terminei minha coreografia, porque foi a primeira vez que eu notei isso, assim. Eu sempre prezo muito por uma coreografia bem criada e tudo mais, bem montada. E dessa vez, quando eu terminei a minha coreografia, ainda faltou uma última pose no final, mas enfim, o pessoal não sabia, então ficou parecendo que eu tinha terminado. O pessoal aplaudiu, porque gostou muito, né? Deu pra ver que gostou bastante do lado artístico que eu trouxe nessa coreografia, então eu agradeço muito por isso. E também, esse cara aqui que dá o nome ao troféu, ele é um ex-bodybuilder, cara, de outro mundo. Eu sugiro muito só que você pesquise no Instagram, acho que é mais fácil de encontrar, Samuel Vieira. É absurdo o físico desse cara. Essa estátua não representa, tipo, nem metade do que o físico dele foi, assim. É um desenho que tá perdendo pro que o físico dele realmente era, assim. E assim que eu terminei minha coreografia e fui sair do palco, ele me chamou e falou assim, cara, parabéns pelo seu físico. Realmente, se você tivesse vindo só um pouco mais seco, você teria brigado muito mais ali pelo top 1. Então, parabéns pelo trabalho, pelo esforço, pela linha e tudo mais. Eu fiquei bem contente com esse comentário, porque, né, eu tento não agradar, na verdade, ninguém, eu não me importo muito com isso. Só que ao mesmo tempo escutar isso de alguém que chegou aonde ele chegou. Lembra que eu comentei que eu fui na academia pra fazer minha pesagem, e essa academia tinha vários troféus, e eram deles esses troféus, então escutar de alguém que chegou lá onde eu quero chegar, esse tipo de elogio é bem bacana, me motivou bastante a continuar, a tentar trazer uma versão melhor do que essa, pra poder competir novamente. E se eu não me engano, não sei, era uma senhora, não sei se é a mãe dele, ou vó, não sei, mas ela também elogiou muito, e sinceramente, quem também tá mais ligado no mundo do bodybuilding sabe que quando uma pessoa mais de idade elogia, é porque ela tá nesse meio há muito tempo, e ela viu grandes físicos da era de ouro mesmo, sabe, que a galera era muito grande, ao mesmo tempo muito estética, posava muito bem, então receber um elogio específico desse tipo de pessoa, você sabe que é uma coisa também de um nível um pouco maior, porque, bom, ser elogiado por qualquer pessoa que não tem um físico igual ao seu é relativamente fácil. Você tira a camisa e a pessoa fala, uau, mas uma senhora de idade que já tá, ou ela é viúva, ou ela já tem seus 80 e poucos anos, e não olha mais pra questão física, como nós jovens olhamos, né, na questão mais sexual da coisa, e ela te elogiar e falar assim, que linha excelente, me lembra um físico europeu. Olha o tipo de comparação que ela fez falando comigo, né? Então eu também fiquei bem contente por isso. E como eu falei, fiquei super contente por contar a apresentação que foi bem bacana. É uma experiência que eu quero repetir mais vezes. Terminar uma coreografia e ser aplaudido, assim. A galera, há muito tempo, quando eu tô com o cabelo um pouco maior, também de óculos, me chama de Rough Diesel. E pela primeira vez eu me senti um pouco como ele, assim, de fazer uma apresentação que levanta o ânimo da galera, assim. Essas foram as partes boas, as partes ruins foram porque, poxa, né, não tinha muito o que fazer por conta do calor, então, assim como eu, todo mundo ali suou. A categoria Classic Physique estava muito cheia, eu nunca vi tantos atletas em um palco, e eu estava nele dessa vez, e realmente assim, fica muito difícil para os árbitros julgarem. Pensa que eles têm que ver 30 físicos, os físicos no geral, né, eles sempre são diferentes, mas eles têm que procurar os mínimos detalhes em cada um, então foi cansativo, né, eles fizeram três fileiras de atleta, então a primeira que se apresentava, a segunda logo atrás e a terceira, e aí ia trocando assim que fizesse a rotina de poses, né? E ficar lá na fileira de trás, depois ir pra do meio, pra depois ir pra frente, cansou. Eu falei durante 10 minutos e não tava gravando, mas um resumo, então. O que mais que eu tenho pra falar desse campeonato? Eu não sei quando é que eu vou competir de novo, não tenho nada em mente, assim. Esse último campeonato, inclusive, ele era quase com all-in, assim, pra mim, que nem no poker, porque é a última vez que eu pude competir como sub alguma coisa, sub-júnior, sub-18, sub-24, enfim. Eu sempre tive os pés muito bem ali no chão, quando as pessoas falavam pra mim, você tem que competir, eu falava, tá, beleza, vou dar uma olhada, porque eu sempre encarei fisiculturismo muito próximo da Fórmula 1, e na Fórmula 1, se você assiste, você sabe que não tem margem para erro. É muito bacana, por exemplo, sugiro muito que você pesquise alguns vídeos onde o piloto ele erra milimetricamente uma curva, e ele vai perdendo em cada volta que ele vai fazendo por causa de um erro mínimo. O fisiculturismo é muito parecido com isso. Só que nas categorias júnior, né, era permitido, vamos dizer assim, esses erros, porque é júnior, são físicos em formação, são jovens ali, né?
E agora que eu não posso mais me enquadrar nelas, eu sei que eu vou ter que aumentar muito mais a minha régua de performance e resultado para poder não trazer essas margens de erro mais, porque elas não são mais permitidas. Então, não sei dizer qual seria a minha próxima competição, porque para fazer esses ajustes leva tempo, tá? Se você minimamente também treina, gosta desse lifestyle, você sabe que às vezes 2 anos é um tempo mínimo assim para você trazer uma mudança um pouco mais expressiva. De um ano para outro, que foi o que eu vim fazendo por conta do físico que eu construí há 5 anos atrás, tava ok, mas daqui em diante, se eu quiser trazer sempre uma evolução a mais, eu não posso mais talvez fazer só esse espaço de um ano para outro, assim, é muito pouco tempo para um físico evoluir nos pontos que ele já tinha que melhorar e ainda aprimorar o que ele já tem de bom, né? Muito pouco tempo pra isso. Então não sei quando é que eu vou competir de novo. Não é um adeus, mas ao mesmo tempo é um baita de um alter logo, né? Porque eu quero aproveitar pra poder me dedicar mais em outras áreas da vida ali. Acho que o fisiculturismo, ele engloba tudo e ao mesmo tempo ele rouba tudo, né? Então eu quero focar em outras áreas que me permitam, quando eu decidir competir de novo, levar de uma maneira um pouco mais tranquila. Foi por isso que eu fui tão bem na minha primeira competição, foi porque eu parei tudo, eu tirei férias do trabalho, eu já tinha terminado a faculdade naquele ano e daí eu pude focar 100% no fisiculturismo. Já no segundo campeonato eu tentei lidar com algumas coisas ao mesmo tempo, isso é plenamente comum. Campeonato amador é isso, é só o profissional que você realmente ganha pra poder só fazer aquilo, focar naquilo. A partir do momento que eu continuei tocando algumas coisas e tentei focar no fisiculturismo, obviamente uma dessas coisas foi ficando de lado. Ora, às vezes eu fui perdendo prazos ou trabalhando muito de noite porque não conseguia lidar com certas coisas no mesmo horário. Horas eu fui deixando a academia um pouco de lado e perdendo algumas refeições porque tinha que entregar uma coisa no prazo. Então, no meu próximo campeonato eu quero estar com uma vida ali mais estruturada para poder, de novo, fazer essa pausa, falar assim, agora eu vou focar 100% nisso aqui, que exige 100% do foco. 100% do foco é para você poder ter uma boa apresentação, né? Ter um bom resultado. Para você ganhar, às vezes é 110, 120, 150% do foco. Mas, em resumo, é isso. Eu vou terminar de comer. Isso é um ponto que eu não sofri muito também nesse campeonato. Eu comi bem o ano inteiro, então não me deu aquela mega fome de comer coisas fora da minha dieta. Olha que eu deixei uma esfirra na metade. Eu comprei também um enroladinho, comi, me arrependi. Não devia ter comprado, achei ruim. Comprei um Pringles, esse aí beleza, não tem muito como errar, super industrializado, então fica fácil, né? Mas eu acho que eu vou realmente ficar aqui nas castanhas que eu comprei, caju, na verdade, caju, e fazer com aveia e morango que eu comprei ali, que eu acho que é uma coisa que eu gosto mais e tô mais acostumado e a princípio vai ser o suficiente pra saciar a minha grande fome, assim, de verdade eu saí do campeonato sem muitas pretensões de fazer um estrago alimentar, porque eu comi muito bem o ano todo, então não tem muito o que reclamar, e como eu falei, muito quente hoje, eu geralmente não como muito no calor, assim. A princípio o vídeo era esse, agradeço você que acompanhou até aqui, eu super recomendo que se você pretende competir, compita. O ponto é só de você fazer uma boa estratégia, ter uma noção de que nível está o seu físico, qual campeonato você vai competir, o cronograma para isso, são coisas importantes para que você faça uma boa apresentação, chegue lá e aproveite realmente ao máximo. Eu já tô nessa faz um tempo, então toda vez que chega a hora de subir no palco eu super aproveito. Então eu sou meio suspeito pra falar, mas eu super sugiro que você faça essa programação antes, porque competir não é brincadeira, não no sentido de riscos à saúde. Se você tem um bom treinador e ele cuida de você, esse ponto até que tá ok. É mais no sentido de que você pode competir e não arranjar nada, assim, ficar fora de um top. Assim como eu fiquei nessa outra categoria que é a minha, de fato, que é a Classic Physique. Então se você quer ter uma boa apresentação e garantir um troféu ali na sua primeira participação, enfim, na segunda e por aí vai, sugiro muito você focar no planejamento, vale muito a pena. Afoba menos no sentido de físico, na verdade muito menos físico do que imagina, e mais estratégia, mais planejamento, essas coisas. Pense que lá todo mundo tem físico, então tem alguns que não tem, mas enfim, é sempre assim, em alguns lugares algumas pessoas estão, mas que a base de todo mundo lá é físico. E o que difere um campeão do outro é mais organização, mais planejamento, mais estratégia, outras coisas que não envolvem somente o físico. Show? O vídeo fica por aqui. Eu vou terminar minhas coisas aqui, terminar de me arrumar e voltar pra minha cidade. Que, meu Deus, aqui tá muito quente. Eu quero um pouco de frio e quero ver meu cachorro. E quero ver meu namorado também. Chega, valeu!